Quando espíritos malignos resolvem interferir na vida humana, o resultado raramente é bom. Estes vídeos mostram pessoas indefesas sendo empurradas, atacadas e atormentadas por forças invisíveis e entidades sombrias capturadas em câmera. Número 1. O investigador e o Jinn. Quando se trata de encontros sobrenaturais extremos, o investigador paranormal Hassan Bar sempre foi conhecido por se meter em situações assustadoras envolvendo jinns. Mas desta vez, tudo ultrapassou qualquer limite que ele já havia enfrentado. Ele e sua equipe haviam entrado em uma casa abandonada para investigar alguns relatos estranhos, quando, de repente, um dos membros simplesmente desapareceu ao seu lado sem deixar rastro. Poucos instantes depois, Hassan o encontrou pendurado de cabeça para baixo no teto, como se algo o tivesse colocado ali de propósito. No canto do cômodo, era possível ver a silhueta alta e escura de uma figura que não deixava dúvidas. Tratava-se de um Jinn. Enquanto tentava manter a calma, Hassan repetia o nome de Deus várias vezes, na tentativa de afastar a entidade, mas a criatura se recusava a liberar o colega, como se estivesse reivindicando sua presença. O clima ficou tão tenso que o vídeo termina abruptamente, no exato momento em que Hassan solta um grito desesperado. Depois que o conteúdo foi publicado, Hassan explicou que todos conseguiram escapar vivos, mas o integrante atacado permaneceu completamente sem reação por 2 dias, como se estivesse preso em algum tipo de transe do qual não conseguia despertar. Número 2. A levitação assustadora. Em 18 de outubro de 2019, uma câmera de campainha no Arizona registrou um momento verdadeiramente inacreditável. Uma mulher estava prestes a descer a escada da varanda quando, antes mesmo de dar o primeiro passo, seu corpo começou a subir lentamente, como se algo invisível a erguesse sem qualquer esforço. Ela parecia totalmente impotente, incapaz de lutar contra a força misteriosa que a puxava para cima. A pessoa dona da câmera não relatou o que aconteceu depois e, infelizmente, o vídeo também não mostra a conclusão. Tudo o que se vê é a mulher subindo de forma antinatural, como se tivesse perdido todo o controle sobre o próprio corpo. Número 3. Pesadelo gamer. Quando um rapaz do Texas estava apenas curtindo seu momento de jogatina, transformando uma atividade comum em uma noite relaxante, algo totalmente inesperado aconteceu e fez seu divertimento virar terror puro em questão de segundos. Do nada, ele começou a se contorcer na cadeira, agarrando o próprio pescoço como se mãos invisíveis estivessem apertando sua garganta com força. Seus movimentos eram tão bruscos que parecia estar lutando contra uma presença que ninguém mais podia ver. Logo em seguida, o quarto inteiro virou um caos. Objetos começaram a ser arremessados violentamente para todos os lados, como se uma força enfurecida estivesse atacando tudo ao redor. Não era um terremoto. Isso ficou claro porque as cortinas continuavam imóveis, mesmo com o restante da sala sendo destruído por movimentos inexplicáveis. Diante desse cenário assustador, ele correu desesperado para fora do quarto, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. Mais tarde, em seu Instagram, ele contou que o episódio teria durado cerca de 30 minutos, algo absolutamente fora do normal, ainda mais porque nenhuma outra casa da vizinhança relatou qualquer evento parecido naquela noite. Número 4. A pinhata amaldiçoada. No México, um comerciante chamado Mário Lara passou por uma situação tão bizarra que até ele, que já trabalhava há anos em sua loja, ficou com medo de permanecer no próprio estabelecimento. Tudo começou quando uma de suas pinhatas passou a se comportar de maneira estranha, como se tivesse vida própria. Depois de tantos episódios inexplicáveis envolvendo o objeto, Mário decidiu finalmente pendurá-lo no depósito nos fundos, tentando se livrar da perturbação. Mas certo dia, enquanto uma funcionária fazia o turno noturno sozinha, o que era para ser uma noite tranquila se transformou em um verdadeiro pesadelo. Ela foi subitamente arrastada pelo chão, puxada por uma força invisível que a arrastou sem piedade. Mesmo apavorada, ela conseguiu se desvencilhar após alguns segundos que pareceram eternos. Ao revisar as imagens da câmera de segurança, Mário e os funcionários concluíram que a pinhata amaldiçoada era responsável pelo ataque, e decidiram se livrar dela de uma vez por todas. Número 5. O aperto invisível. Prepare o coração, porque as imagens deste caso são de arrepiar. Em uma noite já tarde, quando o último cliente havia deixado um restaurante da rede KFC, um funcionário estava finalizando suas tarefas de fechamento.
De repente, algo absolutamente invisível agarrou sua perna e o arrastou pelo chão com uma força impressionante, como se quisesse tirá-lo dali a qualquer custo. Desesperado para se salvar, ele tentou se segurar numa cadeira, mas até o móvel foi arrastado junto com ele, como se não pesasse nada. O funcionário só conseguiu se libertar quando conseguiu chegar até a área externa do estabelecimento. Depois daquele episódio, ele tomou uma decisão firme. Nunca mais trabalharia no turno da noite. Número 6. O Menino Assombrado. Em Spanish Town, na Jamaica, um garoto começou a ser atormentado por um espírito que simplesmente se recusava a deixá-lo em paz. A família tentou de tudo: orações, visitas à igreja, conversas com líderes religiosos. Mas nada parecia surtir efeito. O caso ficou tão preocupante que a imprensa local acabou se envolvendo. Durante uma entrevista conduzida pela jornalista Kalila Henriques, algo assustador aconteceu diante das câmeras. A cadeira onde o menino estava sentado foi puxada para trás repentinamente, levando o garoto junto, e todos correram para ajudá-lo. Na segunda ocorrência, ele estava em pé perto da parede quando afirmou que o espírito estava ao seu lado, e no mesmo instante foi agarrado pela perna e arrastado com força. Por fim, o bispo Rohan Edwards realizou um ritual completo de bênção. A presença maligna diminuiu as manifestações, mas, segundo a família, não desapareceu totalmente. Número 7. Terror na faixa de pedestres. Depois de ver essa gravação de segurança, você vai desejar nunca passar por algo parecido. Um homem corria pela faixa de pedestres quando, de repente, foi interrompido por uma força invisível. Ele foi puxado com tanta violência para trás que chegou a ser levantado do chão e arrastado vários metros para longe da faixa. Pouco depois, ele conseguiu se levantar completamente desnorteado, caminhando lentamente de volta como se tentasse entender o que tinha acabado de acontecer, mas sem encontrar qualquer explicação lógica. Número 8. A Mulher Flutuante. A caminho do mercado, um homem viu uma cena tão absurda que precisou se aproximar para acreditar no que estava vendo. Uma mulher estava levitando acima do chão, enquanto vários homens ao redor tentavam, sem sucesso, puxá-la de volta. Quanto mais se aproximava, mais claro ficava que ela não tinha controle algum sobre o próprio corpo. Ela simplesmente continuava subindo, leve como se não pesasse nada. No desespero para impedir que ela flutuasse ainda mais, as pessoas acabaram amarrando-a a um objeto pesado. Diversos curiosos filmaram a cena, mas apesar de tantos registros, nenhum outro detalhe ou atualização sobre o caso foi divulgado desde então. Número 9. O incidente assustador na academia. Este vídeo viral do TikTok, publicado por Carlos Ruiz Oficial, mostra um homem treinando sozinho em uma academia, fazendo alguns alongamentos diante do espelho. Logo no começo, é possível ver fitas de equipamento balançando de forma estranha ao fundo, mas ele não percebe, concentrado apenas nos exercícios. Só quando uma bola medicinal rola diretamente em sua direção, completamente sozinha, é que ele percebe que algo ali estava muito errado. Em pânico, ele tenta recolher suas coisas o mais rápido possível, mas não tem tempo de reagir. Uma força invisível agarra sua perna com violência e começa a levantá-la, como se tentasse puxá-lo para cima. Desesperado, ele se desvencilha do ataque e foge escada abaixo com a sensação de que sua vida dependia daquilo. Ao chegar à recepção, ainda ofegante, tenta explicar o que tinha acabado de acontecer, totalmente abalado. Número 10. A Casa Assombrada do casal Hart. O casal Lee e Stacy Hart já vivia havia anos em uma casa tomada por fenômenos inexplicáveis, compartilhando suas experiências em seu canal no YouTube. Mas, dentre todas as gravações assustadoras, uma delas se destacou como a mais perturbadora. Durante a madrugada, enquanto dormiam profundamente, uma figura alta e sombria surgiu no quarto e começou a avançar em direção à cama. Assim que a sombra alcançou Stacy, seu corpo foi puxado com brutalidade para fora do colchão, como se alguém tivesse arrancado ela dali. Ainda grogue, ela tentou retornar para a cama arrastando-se com dificuldade, enquanto Lee acordava completamente confuso com a situação. Foi a primeira vez que o casal considerou seriamente abandonar o lar, percebendo que as manifestações haviam chegado a um ponto intolerável. Número 11. A levitação. Durante o sono no Texas. Uma mulher vinha sofrendo com noites mal dormidas havia dias e acreditava estar enfrentando algum distúrbio do sono. Para tentar entender o que estava acontecendo, decidiu instalar uma câmera e se monitorar enquanto dormia. Porém, o que a gravação revelou era tudo, menos um problema médico. Ainda adormecida,
Seu corpo começou a se elevar lentamente, como se mãos invisíveis a erguessem pela região das costas. Após alguns segundos suspensa no ar, ela foi solta e caiu de volta no colchão. Ao assistir ao vídeo na manhã seguinte, percebeu que suas noites agitadas tinham uma causa muito mais sombria do que imaginava. Em vez de procurar um médico, decidiu buscar ajuda espiritual com um sacerdote, acreditando que estava lidando com algo paranormal. Número 12. A presença no interior da casa. Uma mulher instalou uma câmera em seu quarto porque sempre que conseguia pegar no sono, era acordada por distúrbios estranhos. Pensando que talvez um intruso estivesse entrando no local sem ser visto, ela queria registrar tudo e descobrir o culpado. No entanto, quando finalmente capturou o momento, ficou claro que não se tratava de alguém humano. Durante a madrugada, uma força invisível agarrou sua perna e a ergueu com violência, mantendo-a suspensa até que ela despertasse assustada. Apavorada com o que viu no vídeo, a mulher não conseguiu mais dormir naquele quarto. Mesmo assim, o fenômeno se repetiu em outras ocasiões, levando-a a tomar uma decisão definitiva: mudar-se dali com urgência. Número 13. O espírito maligno da aldeia italiana. Este vídeo antigo, embora sem muitas informações confirmadas, é perturbador o suficiente para marcar quem o assiste. Ele mostra uma equipe de libertação espiritual em uma pequena vila italiana acompanhando o caso de uma mulher atormentada há muito tempo por uma entidade maligna. No meio da sessão, ela começou a levitar lentamente, como se algo estivesse erguendo seu corpo pelo pescoço. A presença maligna parecia forte demais, capaz de manipulá-la fisicamente enquanto ela tentava se libertar. Em certo momento, os membros da equipe de libertação perceberam a intensidade do espírito e correram para fora do cômodo, temendo o que poderia acontecer. A entidade não aparece na filmagem, mas o impacto visual da mulher suspensa no ar fala por si só. Número 14. A entidade sob a chuva no Texas. No dia 14 de setembro de 2015, por volta da 1h da madrugada, um homem saiu de uma loja no Texas e pisou em uma pequena poça formada pela chuva anterior. No instante seguinte, uma forte pancada de água explodiu ao seu redor, e ele foi puxado violentamente para baixo, como se algo tivesse agarrado suas pernas por baixo do chão. A água espirrou em todas as direções, provando que havia uma força real e presente ali, apesar de invisível. Outro homem tentou correr para ajudá-lo, mas foi repelido por uma força misteriosa e, apavorado, voltou para dentro da loja em busca de auxílio. A câmera registrou o homem sendo arrastado, até que a gravação terminou de forma abrupta. Depois daquela noite, segundo relatos, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Número 15. O ataque na cantina do hotel. Talvez um dos momentos mais assustadores desta lista envolva uma mulher que estava sentada sozinha na cantina de um hotel na Malásia. Sem qualquer aviso, uma cadeira se moveu pelo salão em direção a ela, como se um fantasma estivesse empurrando o móvel com força. Desesperada, ela tentou se afastar, mas escorregou e caiu enquanto tentava alcançar a porta. Quando finalmente conseguiu se levantar para fugir, todas as mesas e cadeiras do local se moveram ao mesmo tempo, bloqueando completamente a saída. Dominada pelo pânico, ela entrou em choque. Funcionários do hotel só a encontraram quase 2 horas depois, completamente desorientada e sem memória clara do acontecido. Número 16. O espírito vingativo. À primeira vista, o vídeo parecia apenas mostrar uma mulher dormindo tranquilamente, mas essa calmaria durou pouco. Sem qualquer aviso, uma de suas pernas começou a se erguer sozinha e se dobrar em um ângulo completamente anormal. No segundo seguinte, ela começou a gritar em pânico, deixando claro que algo invisível havia tomado o controle de seu corpo. O mais perturbador é que o casal havia acabado de se mudar para aquela casa. Poucos dias após a mudança, manifestações estranhas começaram a acontecer, mas nenhuma se comparava àquela madrugada. Entre todos os episódios que vivenciaram, esse foi o mais aterrorizante, deixando os dois em choque e temendo o que mais poderia acontecer dali para frente. Número 17. O albergue assombrado. No dia 15 de outubro de 2014, uma jovem em um alojamento feminino retornava ao quarto depois de lavar o rosto. Enquanto caminhava tranquilamente, algo invisível a empurrou para a frente com força. Atordoada, ela se virou imediatamente, mas não havia absolutamente ninguém atrás dela. O momento mais inquietante surge quando as imagens da câmera são desaceleradas. Uma sombra fraca, quase imperceptível, aparece bem atrás da garota pouco antes do empurrão.
Muitas outras jovens haviam relatado eventos estranhos naquele alojamento, mas a administração nunca havia levado tais queixas a sério, até esse registro aparecer. Número 18. O poltergeist da universidade. Em uma manhã comum no México, uma jovem chegou cedo à universidade acompanhada de uma amiga. As duas decidiram gravar um vídeo descontraído enquanto esperavam a aula começar. No entanto, o clima leve acabou abruptamente. Do nada, a cabeça da estudante foi puxada violentamente para trás, quase a derrubando. Ela tentou rir para disfarçar o susto, mas era impossível esconder o pânico em seu olhar. O movimento não tinha explicação física. Não havia vento, ninguém por perto e nada que justificasse tamanha força. Para muitos, o ataque só poderia ter vindo de um poltergeist. Número 19. O guarda atacado no prédio municipal. Na prefeitura de Armênia, na Colômbia, um guarda noturno ouviu barulhos estranhos vindos de uma área vazia e decidiu investigar. Ele acreditava que poderia ser alguém escondido, mas não imaginava que o responsável não era humano. Em segundos, uma força invisível o lançou contra a parede e o derrubou no chão. Completamente desorientado, ele tentou se levantar enquanto outros guardas corriam para ajudá-lo. Quando relatou o que havia acontecido, a administração decidiu revisar as gravações e ficou chocada ao ver que tudo o que ele descreveu era real, exatamente como havia relatado. Número 20. A sombra na floresta. Depois de receber a recomendação de passar mais tempo na natureza, um homem decidiu explorar a Black Rock Forest, em Cornwall, Nova York. O que não sabia é que encontraria algo que não tinha nada de natural. No meio da caminhada, uma figura escura com forma humana surgiu repentinamente e correu em sua direção. Assustado e sem reação imediata, ele perdeu o equilíbrio e quase caiu, mas conseguiu fugir antes que a entidade o alcançasse. Florestas são frequentemente associadas a espíritos que atraem pessoas para lugares perigosos, e esse encontro só reforçou essa crença. Não é surpresa que tantas pessoas desapareçam nessas áreas. Número 21. A força invisível em Granada. Uma garota pedalava tranquilamente por seu bairro quando algo totalmente inexplicável aconteceu. Sem motivo algum, a bicicleta simplesmente travou, como se tivesse colidido com um obstáculo invisível bem à sua frente. Antes que pudesse entender a situação, o objeto foi levantado do chão e arremessado com violência. Como um poste bloqueava parte da visão da câmera, não se sabe ao certo se a garota foi derrubada ou se desapareceu por alguns instantes. Até hoje permanece a dúvida. Teria sido um ataque sobrenatural ou um episódio de perda de percepção da realidade? Número 22. A fuga no hotel. Assombração ou episódio psicótico. O vídeo começa de maneira abrupta, mostrando uma mulher correndo desesperada pelo corredor de um hotel. Seus gritos ecoam enquanto ela avança sem olhar para trás, como se estivesse sendo perseguida por algo que ninguém mais conseguia ver. Pela forma como ela se movimentava, rápida, trêmula e completamente fora de si, dava para perceber que estava tomada por puro terror. Embora a gravação termine ali, a administração do hotel revisou as câmeras de segurança e descobriu que ela havia se refugiado dentro de um elevador. No entanto, as portas não se fechavam de jeito nenhum, mesmo após diversas tentativas. A mulher se encolhia nos cantos, andando de um lado para o outro em pânico, até abandonar o elevador de repente e voltar a correr pelo corredor. Quando questionada depois, recusou-se a explicar o que havia visto, deixando todos sem saber se ela enfrentou uma presença sobrenatural ou um colapso psicológico. Número 23. O perseguidor de sombras. Um segurança no México monitorava as câmeras de um bairro quando algo muito inquietante chamou sua atenção. Um homem caminhava casualmente pela rua, completamente alheio ao que acontecia atrás dele. Uma sombra alongada, de formato humano, acompanhava cada passo que ele dava, imitando seus movimentos de forma perfeita, como se estivesse grudada em sua alma. O mais assustador era que o homem não percebia nada, continuando tranquilamente seu trajeto. Esse tipo de manifestação lembra antigas lendas sobre entidades sombrias que se conectam à energia vital de uma pessoa para drená-la pouco a pouco, até que a vítima perde o senso de si mesma. Para o segurança que assistiu tudo ao vivo, foi impossível não recordar essas histórias. Número 24. Sinais assombrados. Antes do Halloween. Uma semana antes do Halloween de 2024, um homem fazia exercícios na sala de casa quando a porta atrás dele se abriu sozinha. Embora o clima estivesse frio naqueles dias, não havia vento suficiente para destrancar ou empurrar a porta daquela forma.
Ele se virou assustado, apenas para vê-la se fechar sozinha logo em seguida. Ainda tentando entender o ocorrido, ele saiu para o corredor para conferir se alguém havia passado por ali. Foi então que o segundo fenômeno aconteceu. A abóbora decorativa sobre a mesa deslizou lentamente até a beirada e caiu no chão. E aquilo parecia ser apenas o começo. Objetos ao redor começaram a tombar e se mover, como se estivessem respondendo a uma presença invisível. O fato de tudo ocorrer exatamente na semana do Halloween deixou a situação ainda mais simbólica e perturbadora. Número 25. Pânico na barbearia. O dia estava absolutamente normal em uma barbearia quando um evento assustador colocou todos para correr. Um cliente estava recebendo um corte de cabelo quando um banco, que estava parado do outro lado da sala, deslizou pelo chão por conta própria e avançou diretamente na direção deles. A reação foi instantânea. Tanto o barbeiro quanto o cliente saíram correndo sem sequer tentar entender o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos, os barbeiros tiveram de retornar ao local para continuar o expediente, mas o clima já era outro. O acontecimento afastou clientes e deixou todos em estado de alerta, temendo que algo invisível ainda estivesse ali. Número 26. O fantasma do estacionamento. Em um hospital, por volta das 2 horas da madrugada, um homem estava sentado calmamente no estacionamento, sem imaginar que vivenciaria algo digno de filme de terror. Do nada, uma figura branca, alta e translúcida surgiu atrás dele, movendo-se de maneira silenciosa e rápida até ficar a poucos centímetros de suas costas. O homem virou-se imediatamente, sentindo que não estava sozinho. Mas ao olhar não viu ninguém, o que só aumentou seu desconforto. Ele se levantou inquieto, incapaz de explicar a sensação de estar sendo observado. Histórias envolvendo espíritos vagando por hospitais são comuns, mas poucas vezes algo tão claro é registrado em câmera. E, sinceramente, quem não ficaria abalado numa situação assim? Número 27. O prédio residencial. Assombrado na Tailândia. As imagens desta câmera de segurança de um condomínio na Tailândia são daquelas que deixam qualquer pessoa arrepiada. Um menino caminhava tranquilamente pelo corredor quando uma força invisível agarrou suas pernas e começou a arrastá-lo pelo chão com violência. Ao lado dele, uma figura escura e esfumaçada parecia acompanhar o movimento, como se estivesse conduzindo o ataque. A construção já era famosa desde 2018, quando uma família inteira faleceu ali e, segundo rumores, passou a assombrar o local. Muitos moradores se mudaram depois de testemunhar eventos estranhos, mas nada se comparava ao momento capturado nesta gravação. O mais assustador já registrado naquele prédio. Número 28. A entidade que invadiu o corpo. Às vezes, tudo o que alguém quer é sair um pouco para atender uma ligação. Mas para esse homem, isso se transformou em um pesadelo. Enquanto caminhava e conversava no telefone, uma sombra alta e humana se aproximou por trás, atravessando seu corpo como se o possuísse por completo. Na mesma hora, seus movimentos mudaram de forma brusca. Sua coluna se curvou, os braços se agitaram como se lutassem contra algo dentro dele. A gravação se encerra no auge do episódio, deixando um mistério enorme sobre o que ocorreu depois. O homem voltou ao normal? Ele fugiu? A entidade permaneceu nele? Não há respostas, apenas o registro perturbador da fusão entre sombra e ser humano. Número 29. O amigo que sumiu. Possível abdução? 2 amigos haviam decidido fazer uma caminhada noturna em um terreno aberto depois de muito tempo sem se verem. A ideia era apenas colocar a conversa em dia, mas o reencontro tomou um rumo completamente inesperado. No meio da conversa, um deles foi puxado com força e desapareceu instantaneamente, como se tivesse sido arrancado da realidade. O amigo que ficou entrou em pânico absoluto e saiu correndo, acreditando estar testemunhando uma abdução alienígena. Apenas alguns segundos depois, o desaparecido reapareceu no exato mesmo ponto onde havia sumido, tão repentinamente quanto havia ido embora. Quando um vigia revisou as imagens capturadas pela câmera de segurança, ficou incrédulo. O vídeo parecia desafiar qualquer explicação lógica. Até hoje, ninguém sabe se o rapaz estava bem depois de tudo aquilo, já que nenhuma atualização oficial foi divulgada. Número 30. O ser interior. A sombra que escapou. Confusão é uma coisa, mas este vídeo leva tudo a um novo nível. Ele mostra um homem caminhando pela rua, seguido de perto por outro indivíduo. A impressão inicial é de que o perseguidor pretendia assaltá-lo, pois avança de repente em sua direção.
Porém, o resultado da investida é completamente inesperado. O homem-alvo cai no chão e, instantaneamente, uma figura sombria escapa de dentro dele, como se fosse uma entidade alojada em seu corpo. A aparição é tão intensa, tão real e tão imediata que o suposto assaltante entra em desespero e foge sem olhar para trás. O vigia que assistiu à gravação depois não conseguiu identificar o homem que liberou a sombra, mas ficou se perguntando se ele possuía algum tipo de habilidade escondida, ou se carregava um espírito preso dentro de si. Número 31. O ritual no cemitério. O investigador paranormal do canal Franco TV foi até um cemitério em busca de registros de fantasmas, mas acabou encontrando algo ainda mais inquietante. Em um canto afastado, percebeu um pequeno grupo de pessoas reunido ao redor de objetos estranhos, entoando palavras que pareciam parte de um ritual proibido. As vozes eram baixas, mas carregavam uma energia pesada que deixava o ambiente ainda mais sinistro. Mantendo distância, ele gravou tudo enquanto o grupo continuava o ritual até finalmente ir embora. Quando se aproximou do local, encontrou objetos perturbadores, estacas afiadas, restos de velas e uma pequena boneca usada claramente em algum tipo de prática de magia negra. A cena era tão incômoda e simbólica que ele decidiu ir embora imediatamente, sentindo que havia presenciado algo que não deveria. Número 32. A sombra do quintal na Flórida. Uma câmera de segurança registrou um dos momentos mais chocantes desta lista. Um homem estava limpando a piscina de seu quintal, quando uma figura sombria em formato humano surgiu ao seu lado, como se tivesse brotado do nada. Em frações de segundo, seu corpo perdeu todo o controle. Seu pescoço puxou-se para trás de forma abrupta e seus membros ficaram rígidos, como se estivessem sendo manipulados por cordas invisíveis. Sua filha correu até ele desesperada, tentando ajudá-lo, mas os movimentos do homem ficaram ainda mais violentos, como se ele estivesse travando uma batalha interna contra a entidade. Após alguns instantes de puro terror, a sombra desapareceu tão rápido quanto havia surgido, deixando-o sem memória alguma do ocorrido. Número 33. A suposta abdução noturna. O vídeo de campainha que viralizou recentemente começou com algo simples: um homem saindo de casa durante a noite. Mas em um piscar de olhos ele ficou imóvel, congelado no lugar, como se o tempo tivesse parado ao seu redor. Logo depois, seu corpo foi projetado para cima em velocidade, sumindo da imagem como se tivesse sido puxado para o céu por alguma tecnologia alienígena. O rapaz, chamado Larry Lewis de Houston, apareceu depois em reportagens dizendo que tudo não passava de uma falha da câmera. Porém, para quem assistiu ao vídeo, a explicação não parece tão convincente. A velocidade, o movimento e a brusquidão simplesmente não combinam com um erro comum de gravação. Será que ele realmente foi abduzido? Ou está escondendo algo muito maior? Número 34. A garrafa que voou no bar assombrado. Trabalhar em um bar já pode ser cansativo. Agora, trabalhar em um bar assombrado é outra história. Uma funcionária estava sozinha no turno da noite, servindo bebida em um copo alto, quando algo assustador aconteceu. A garrafa que ela segurava foi arrancada de sua mão com violência e arremessada para longe, como se alguém tivesse puxado e jogado o objeto com raiva. Ela ficou completamente paralisada, tentando compreender como aquilo era possível. A sensação de estar sendo observada tomou conta dela, e tudo o que restou foi o pavor de saber que, mesmo sozinha, não estava realmente sozinha. Número 35. O espírito que dominou o corpo. Este caso bizarro da Indonésia envolve uma mulher que teria se envolvido com práticas de magia sombria. Segundo relatos, um espírito maligno passou a persegui-la e, em determinado momento, tomou o controle completo de seu corpo. No vídeo, ela agarra o próprio pescoço como se tentasse arrancar algo invisível que a sufocava, enquanto seus olhos se arregalam numa expressão desesperada. Outra mulher, tentando ajudá-la, recita versos sagrados enquanto borrifa água abençoada sobre ela, na esperança de espantar a entidade. Mas a gravação termina sem mostrar se o ritual funcionou ou não, deixando no ar a dúvida sobre o destino da vítima e da força que a dominou. Número 36. A figura sombria do corredor. Em abril de 2019, um homem do Texas caminhava tranquilamente pelo corredor de seu prédio, seguindo sua rotina como em qualquer outra noite. Porém, tudo mudou quando uma figura escura e alta materializou-se bem à sua frente, surgindo sem aviso, como se tivesse brotado do próprio ar. No mesmo instante,
A sombra avançou contra ele e agarrou sua perna, arrastando-o com brutalidade. O homem lutou com todas as forças, tentando se soltar, enquanto seu corpo deslizava pelo chão sem que ele conseguisse impedir. A entidade só o liberou quando simplesmente desapareceu no ar, deixando-o livre para correr na direção oposta, dominado pelo pânico. O ocorrido mudou completamente a forma como ele encarava aquele corredor, que até então parecia inofensivo. Número 37. Puxada para baixo na piscina. Em uma piscina pública da Indonésia, duas amigas aproveitavam o momento quando, sem aviso, uma delas começou a ser puxada para debaixo d'água. Seu rosto de desespero dizia tudo. Algo estava segurando seu cabelo e tentando arrastá-la, embora nada visível estivesse ali. A jovem tentava se soltar, movendo-se de forma frenética, incapaz de entender o que estava acontecendo. Muitas lendas antigas dizem que espíritos aquáticos se irritam quando sentem seu território perturbado e puxam banhistas desavisados para as profundezas. Talvez, sem perceber, ela tenha provocado exatamente esse tipo de entidade. Seja qual for a verdade, a experiência deixou claro que aquela piscina guardava algo muito além do natural. Número 38. A sombra do banheiro. Uma câmera de segurança doméstica registrou um dos fenômenos mais intrigantes desta lista. Um homem saia calmamente do banheiro quando recebeu um empurrão tão forte que quase caiu no chão. Ele se virou imediatamente, mas não viu ninguém atrás de si. No entanto, a câmera capturou tudo. Uma sombra humana, alta e bem definida, projetou-se na parede e parecia ser a responsável pelo impacto. A parte mais esquisita é que fantasmas, teoricamente, não deveriam criar sombras, já que não possuem massa para bloquear a luz. Isso só aumentou ainda mais o mistério. O homem revisou a gravação várias vezes, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas quanto mais assistia, mais assustado ficava. Número 39. O ataque a Laura Taylor. Chegamos ao caso mais assustador desta sequência. Laura Taylor, da Califórnia, dormia no sofá com seu animal de estimação ao lado em uma madrugada aparentemente comum. Mas, de repente, uma força invisível a ergueu com violência, sem lhe dar tempo de reagir. Seu corpo foi puxado rapidamente para cima e chacoalhado no ar, como se estivesse sendo atacado por algo que ninguém podia ver. Depois de alguns segundos de puro terror, ela foi largada de volta no sofá, ainda tremendo e tentando entender o que estava acontecendo. O cachorro, claramente alarmado, parecia sentir algo maligno no ambiente. Mesmo com o vídeo registrando tudo detalhadamente, quadro a quadro, até hoje ninguém conseguiu explicar o que realmente atacou Laura naquela noite. E aí, depois de tudo isso, você ainda acha que estamos sozinhos no mundo? Cada uma dessas gravações mostra que existe muito mais acontecendo ao nosso redor do que conseguimos enxergar. Forças invisíveis, sombras conscientes e entidades que interagem fisicamente com pessoas comuns. Tudo registrado em vídeo, sem explicação lógica até hoje. Se você chegou até aqui, comenta "Eu vi tudo", só para eu saber quem realmente encarou essa maratona de terror até o fim. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!